Tudo de bom a todos e a todas. Pessoal, vamos dar continuidade ao pensamento do filósofo Kant. Então, pessoal, o pensador Kant, ele pensa na ética humana, no agir certo do ser humano. Para esse filósofo, as normas que podem reger o ser humano de forma correta deve vir da razão. A razão a razão humana teria condições de elaborar normas éticas, modo certo de agir que pudesse servir para todos os seres racionais de todos os lugares e de todos os tempos, de todas as épocas, né? Bem, pessoal, se essa norma não atender isso, ela não seria uma norma correta, vamos dizer assim. Pessoal, vou ler aqui um trechinho, né, desse livro aqui. E diz assim: Kant aponta a razão humana como uma razão legisladora, capaz de elaborar normas universais, uma vez que constitui um predicado universal dos seres humanos. Isto é, uma capacidade comum a todos, né? Vamos ler mais um pouquinho mais. As normas morais teriam, portanto, sua origem na razão. Então, esse aqui era o pensamento do filósofo Kant, que as normas éticas, né, morais, como diz aqui o texto, devia ter origem na razão e que pudesse ser universal, né, servir para todas as pessoas. Ou seja, só um obedecer e outro não, né, não. Que todos os seres humanos pudessem obedecer sem causar nenhum dano à humanidade, né? Claro, né? Para ser certo, né, pessoal? Bem, pessoal, então essas normas consideradas universais, Kant vai chamar de imperativo categórico, como está escrito aqui no livro. E aqui no texto, pessoal, tem esse livro aqui, né? Tem uma citação do próprio Kant, né? Já não é citação desse autor, é do filósofo mesmo, que diz assim, ó: age apenas segundo uma máxima, um princípio, da qual, vou repetir, tá? Vamos ver aqui. Age apenas segundo uma máxima, um princípio, tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal, né? O livro de Kant é Fundamentação da Metafísica do Costume. A citação foi tirada dessa obra do filósofo Kant. Bem, pessoal, então o ser humano, para que uma norma para que o ser humano venha agir de forma ética, ele tem que agir de acordo que essa forma venha servir para todos os seres humanos. Não possa servir só para mim, ou para um ou para outro. Então, uma norma ética certa, né, moralmente correta, segundo Kant, seria uma norma, uma regra que pudesse ser praticada por todos os seres humanos, sem causar danos à humanidade. Certo, pessoal? Isso aqui é o que ele chama de imperativo categórico. Bem, pessoal, mas, né, essa norma que nós devemos seguir pelo dever, né, que foi criada pela razão e que deve ser seguida pelo dever, o ser humano teria o dever de seguir essa norma, né, que é considerada correta, pode ser algumas vezes transgredida pelo próprio ser humano, né? Então, isso que ele vai chamar de desejo, né? O desejo seria uma inclinação para uma ação contrária, né, a uma norma tida como universal, criada pela razão, tida como universal. Então o desejo se volta contra isso, né? Transgride. Já
o impulso, né, vamos dizer assim, que leva o ser humano a obedecer uma norma considerada universalmente para todos os seres racionais de todos os tempos e toda a época, seria a vontade. A vontade está voltada para o modo de agir correto, vamos dizer assim, e o desejo estaria indo em direção contrária a isso, né? E essa vontade, segundo o pensador, deve crescer e evoluir para uma boa vontade, o ser humano agir pelo dever. Vou ler aqui mais uma vez, pessoal, desse mesmo livro, um trecho, né, que diz assim: E por que realizamos atos contrários ao dever e, portanto, contrário à razão, né? Porque nós agimos contrário à razão. Criamos normas consideradas universais, né? E se voltamos contra elas, agimos contrário à razão. É uma pergunta, né? Aí Kant responde. Kant dirá que é porque nossa vontade é também afetada pelas inclinações, que são os desejos, as paixões, os medos, e não apenas pela razão. Então nós, né, pessoal, além da razão, temos outros impulsos, né, que a razão leva ao caminho certo, né? Mas também temos outros impulsos que podem levar a gente a cometer erros, não é assim? Como diz aqui, né? Por isso ele afirma que devemos educar a vontade para alcançar a boa vontade, que seria aquela guiada unicamente pela razão. Então a boa vontade, né, que é onde a gente deve nos direcionar da vontade para a boa vontade. A boa vontade é guia o ser humano unicamente pela razão. Bem, pessoal, é isso aí. Muitíssimo obrigado.